Essa manhã eu estarei lançando esse livro, Mefibosete, de Lodebar a Jerusalém, e se você sentir tocado de levá-lo, de presentear alguém que precise ouvir essa mensagem, então eu convido a que você assim proceda. Eu convido a que você abra a sua Bíblia no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo de número 20. 1 Samuel, capítulo de número 20. E aqueles que desejarem se colocar de pé para fazermos a leitura inicial, eu assim convido que procedam. 1 Samuel capítulo 20, eu vou ler a partir do versículo número 12 até o início do 16. Diz o versículo 12, registra o texto: Jonatas disse a Davi: O Senhor, Deus de Israel, seja testemunha. Amanhã ou depois de amanhã, a estas horas, sondarei meu pai. Se houver algo favorável a Davi, eu lhe mandarei dizer. Mas, se meu pai quiser fazer mal a você, que o Senhor faça com Jonatas o que bem quiser, se eu não avisar disso e não deixar ir embora, para que você siga em paz. E que o Senhor esteja com você, como tem estado com meu pai. E se eu, então, ainda viver, use para comigo da bondade do Senhor, para que eu não morra. Nem tampouco jamais se afaste da minha casa a sua bondade, nem ainda quando o Senhor eliminar da face da terra todos os inimigos de Davi. Assim, Jonatas fez aliança com a casa de Davi. Oremos. Pai amado, Deus bendito, nós lemos a Tua santa palavra e nós pedimos, fala conosco neste culto. Abençoa a nossa vida, fortalece a nossa fé e que sejamos solidificados na Tua palavra. Abençoa-nos o que nós pedimos. Nós fazemos agradecidos em o nome de Jesus. Amém e amém. Podem, por favor, tomar os seus assentos. E esse texto que nós acabamos de ler é um texto muito bonito, de uma aliança do filho do rei Saul. E nessa hora o rei Saul estava muito enciumado em relação ao crescimento de Davi. Davi estava começando a fazer sombra ao reino de Saul. Então, Saul, um homem muito inseguro, ele começa a perseguir Davi. Só que tem um detalhe: o filho de Saul, Jonatas, ele é amigo de Davi. Então, Jonatas, que está no palácio junto ao rei, ele sabe das coisas. E ele avisa Davi: meu pai está te procurando para te matar. Davi, você fique atento com isso e tudo mais. E eles criam uma amizade muito profunda. E esse texto, então, nós temos uma aliança que Jonatas, sabendo que o seu pai, então, está um pouco enlouquecido, e já prevendo que algo podia acontecer de ruim ao reino de seu pai, o rei Saul, ele conversa com Davi, eles fazem uma aliança. E nós lemos o texto, que mais ou menos vai dizer que, olha, Davi, é o seguinte, se acontecer algo comigo, se acontecer algo com meu pai, o rei Saul, se acontecer algo comigo, com minha família, eu peço que você use de misericórdia, porque eu sei que você vai ser rei, Davi. Eu sei que você vai ser levantado depois do meu pai. Está chegando, eu sei que o reinado do meu pai vai chegar ao fim, um momento, e você vai ser o próximo rei. Então, tenha misericórdia da minha casa. E aí, então, nós lemos no final do texto que nós estamos lendo ali: jamais afaste, em negrito, jamais afaste da minha casa a sua bondade. Davi, então, não se esqueça da minha casa, não esqueça dos meus parentes, caso eu venha a falecer. É quase uma despedida, é um momento de tristeza ali, é um momento de preocupação, porque tanto Davi podia morrer pelas mãos de Saul, como o próprio Saul e o Davi e os Jonatas podiam morrer. E isso acontece. Uma tragédia, então, ela vai transformar o futuro de uma criança num momento muito difícil. Porque Jonatas, então, tem um filho, e só que os filisteus, eles invadem Israel ali através da faixa de Gaza, eles chegam ali em Israel, e eles chegam ali ao Monte Giboa, e nós conhecemos a história. O Jonatas morre, matam Jonatas. Não só matam Jonatas, como Saul então se suicida quando vai ver que vai perder a batalha.
E ali então o reinado de Saul termina, e o legado de Saul também vai terminar. A morte de seus filhos, inclusive Jonatas. E nessa corrida, porque nós sabemos que Davi tem um coração perdoador, nós sabemos que Davi é um homem que tem um coração dócil, e Davi, inclusive, quando sabe da notícia de Saul, ele fica triste, apesar de Saul ter perseguido ele fica triste, ele quer honrar, mas o povo não entende assim. O povo fica preocupado, o povo diz o seguinte: não, espera aí, Saul perseguiu Davi, perseguiu seus homens, perseguiu seus seguidores, então eles vão acabar conosco. Então o que acontece no palácio? Naquele momento nós vamos ler no capítulo 4, no versículo 4, o seguinte: Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Ele tinha 5 anos de idade, quando de Jezreel chegaram as notícias da morte de Saul e de Jonatas. Então sua ama o pegou e fugiu. Aconteceu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou manco, e seu nome era Mefibosete. Então as notícias chegaram lá de Jezreel, e o pessoal do palácio falou: bom, o rei morreu, os príncipes morreram, não tem mais ninguém aqui, vamos fugir, porque o pessoal de Davi vai chegar e vai matar todo mundo. E a ama que cuidava do filho de Jonatas, ela apressada, ela sai correndo, o bebê no colo, o bebê cai, os seus 2 pés, e ele fica aleijado de ambos os pés, e ele fica manco. Nós vamos começar a ver nessa história o papel do pecador, o papel daquele que tinha um potencial e que um dia se afastou da casa de Deus. E nós vamos ver então grandes desvantagens que se acometem àqueles que deixam de seguir a Deus. Primeiro ponto é que Mefibosete, que é o filho de Jonatas, essa criança tem 5 anos de idade, ela fica então manca dos 2 pés, ela vivia de favor. Diz o texto do capítulo 9, versículo 4, o seguinte: e onde está ele? E Ziba respondeu: ele está na casa de Maquir. Mefibosete era um jovem, era uma criança, na verdade, que nasceu no palácio. Ele tinha todas as prerrogativas de crescer, tendo uma educação, tendo favorecimento de instrução, de alimentação, de cuidado, de proteção dentro do palácio. Era uma criança destinada a uma série de privilégios. Mas agora, quando se faz uma pergunta onde ele está, o texto bíblico diz: ele está morando na casa de Maquir, ele está morando de favores. O homem que tinha a herança do palácio, agora está morando de favores. Por quê? Porque ele já não tem recursos. Ele tinha todo o reino à sua disposição, e agora ele vive na pobreza, precisando se abrigar na casa de outros. Eu coloquei o termo hebraico Maquir, que Maquir significa vendido. E é muito interessante quando o pecador ele se afasta de Deus, ele faz como Paulo. O próprio Paulo ele vai falar em Romanos capítulo 7, versículo 14, eu sou carnal, vendido à escravidão no pecado. Ou seja, a luta contra o pecado é constante, e a pessoa que se afasta, ela está na escravidão no pecado. E ali diz o texto, então, olha, que ele está morando de favor na casa de um homem vendido, na casa de Maquir. Ele não tem mais, então, perspectivas. A pessoa, quando se afasta de Deus, ela começa a perder todas as perspectivas que ela tem. E aí, então, ela tem que perceber a sua realidade. O texto de Apocalipse, capítulo 3, versículo 17, nós lemos: dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz? Sim, miserável, pobre, cego e nu. Essa é a realidade de quem se afasta de Deus. Note, essa palavra foi para uma igreja, a igreja de Laodiceia. Ou seja, havia uma igreja, 7 igrejas do Apocalipse, Apocalipse capítulo 12, Apocalipse capítulo 3, mas numa delas, ela falava assim, não, eu estou bem, muitas igrejas dizem que estão bem, mas aceitam qualquer coisa no seu meio, mas a realidade que Jesus fala de você, não sabe, você é infeliz,
é miserável, é pobre, é cego, é nu, a sua realidade não é boa, você não vive uma situação boa, e assim acontecia com Mefibosete. Tinha tudo para dar certo, mas estava passando por uma fase terrível. Nem conseguia morar numa casa dele, ele vivia de favor, nem conseguia pagar alguém, ele vivia de favor. Outra situação que nós podemos ver refletida do pecador que está ausente dos caminhos de Deus na vida de Mefibosete, é que Mefibosete era uma pessoa que vivia na aridez. Voltando ao mesmo texto do versículo 4 do capítulo 9, nós lemos: "E onde ele está?" Ziba respondeu: "Ele está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lo-debar." Eu coloquei mais uma vez um termo hebraico, porque Lo em hebraico é não, é algo negativo, é algo que tem ausência, é não. Debar é pasto. A cidade chamada Lo-debar significa literalmente não pasto, ou seja, sem pasto, sem grama, sem relva, sem capim, sem recursos para ter rebanhos. É uma cidade que era tão árida que o nome dela era sem pasto, ou seja, aqui não tem nada. Não tem como você criar ovelhas, não tem como você criar bois, você não tem como criar nada, aqui é uma terra árida. E aquele que abandona o Evangelho, aquele que sai dos caminhos do Senhor, ele vive em Lo-debar. Ele tinha tudo para viver em Jerusalém, mas ele está vendo uma terra sem pasto. É uma pessoa que não se alimenta, ela não se alimenta mais da palavra, ela deixou de congregar, ela deixou de ouvir a palavra, ela deixou de ouvir louvores, ela deixou de receber a palavra que alimenta o seu coração, e por isso ela vai ficando desnutrida. Essa é a outra desvantagem de quem abandona os caminhos do Senhor. A pessoa, todo culto estava na igreja, ouvindo a palavra, meditando a palavra dia após dia, ouvindo louvores, e agora não quer mais saber de nada, fica desnutrida espiritualmente, assim como Lo-debar mostrava que ficou desnutrido aquele homem que já era frágil, aquele homem que já era infeliz, aquele homem que era coxo, aquele homem que perderam o seu pai, perderam o seu avô, perderam a sua família, perderam o futuro palaciano, perderam tudo, e além disso moravam numa terra tão árida. Mas há uma terceira desvantagem, que nós vemos aqui, que Mefibosete ficou com limitações de movimento desde pequeno. Nós já lemos sobre isso, mas eu vou reler aqui o texto do versículo 4, e no capítulo 9, versículo 13, diz: "Ele era aleijado dos pés, era coxo de ambos os pés." Uma pessoa que é coxa de ambos os pés, ele tem dois problemas, em duas áreas de sua vida. A primeira é a área física, em relação à sua locomoção, e a segunda área é a área emocional da sua autoestima. Ele andava manco, ele caiu, com 5 anos de idade, cai, ele fica manco, fica para o resto da vida. Então, é afetada a sua autoestima, é afetada a sua alegria, é afetada a sua locomoção, é afetada a sua liberdade de andar, de poder correr, de ir a um lugar mais rapidamente. Ele tem limitações. E assim acontece com aquele que abandona os caminhos do Senhor. Ele pode não notar, mas ele começa a andar na aridez, ele começa a andar sem o alimento da palavra, que os fortalece, que o sustenta, que o alerta, que o direciona, e ele começa a andar manco, sem uma linha reta, sem um caminho preciso. Por quê? Porque esse homem era coxo de ambos os pés. Ele estava enfermo, e aquele que abandona os caminhos do Senhor está enfermo, está doente, não, às vezes não fisicamente, como o caso de Mefibosete, mas está doente na sua alma. Há muitas pessoas que têm o corpo muito bem estruturado, bem cuidado, mas na sua alma estão moídos, estão quebrados, e o seu espírito estão mortos. Mas a palavra de Deus vai trazer uma palavrinha, e essa palavrinha é uma palavra com 3 letras que se chama mas. Mas um dia bastou para a esperança de Mefibosete ser renovada. Bastou apenas um dia, amados irmãos. Para aquele cego de Jericó, em Marcos 10, bastou um dia para ele clamar a Jesus e Jesus curá-lo. Zaqueu, em Lucas capítulo 19, bastou um dia para Jesus falar: desce depressa que eu vou na sua casa. Basta um dia para tudo mudar na vida do pecador que está perdido. E se você é uma das pessoas que se encontra perdida, distante, doente, eu quero dizer, basta um momento.
apenas um momento, e esse momento, creio eu, que seja hoje para a sua vida. Quero lembrar então, nós falamos da situação do pecador na vida de Mefibosete, mas eu quero falar da situação de Deus em relação a Mefibosete. Eu quero falar do papel de Deus em relação à vida e ao olhar para um Mefibosete, como nós podemos ter vários aqui ouvindo essa mensagem. A Bíblia diz no capítulo 9, versículo 1, que Davi se lembra daquela aliança que ele fez com Jonatas. Você se lembra que anos atrás, muito tempo atrás, mais de 20 anos atrás, Davi se encontrara com Jonatas, e Jonatas falou: olha, Davi, se algo acontecer comigo, cuida da minha casa. Você lembra que nós lemos isso no início? Mais ou menos 20 anos se passam, e Davi se lembra. Davi agora já é rei, Davi agora já tem um reino consolidado, estruturado, estabilizado, firme. Mas de repente nós lemos o texto do versículo 1 que diz: Davi pensa e fala: será que resta alguém da casa da família de Saul, para que eu use de bondade para com ele por causa de Jonatas? Davi, 20 anos se passam, ele se lembra. Ele fala: peraí, eu lembro que eu fiz uma promessa para Jonatas, que eu ia cuidar da família dele, e ele busca então um funcionário dele, um auxiliar dele, e fala: vem cá, tem alguém da família de Jonatas que exista, para que eu use de bondade para com eles? Eu quero dizer que esse é o papel de Deus. Por quê? Porque a iniciativa da salvação vem de Deus, a graça preveniente vem de Deus. Deus, a Bíblia diz no texto talvez mais conhecido de todos, o João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Começa com Deus, a iniciativa de Deus, a vontade é de Deus, o lembrete é de Deus, a ação começa com Deus. Então Deus fala: será que existe alguém da família de Jonatas? Será que existe alguém perdido? Deus já sabe a resposta naturalmente, mas a questão, a colocação é no contexto aqui de Davi. Será que tem alguém da família de Jonatas que está aí, que eu preciso usar da minha bondade? Então, meus amados irmãos, nós entendemos que a bondade de Deus, ela procura o pecador que está perdido. Eu quero dizer que você não está perdido sozinho, porque Jesus, ele fala, João capítulo 10, que ele é o bom pastor. C.S. Lewis, que é um grande escritor anglicano, ele diz o seguinte: a busca pelo homem é a história central da Bíblia. É o pastor que não descansa enquanto não encontra a ovelha perdida. Lewis, ele vai falar isso, e ele vai escrever, ele vai sintetizar o que é a Bíblia. Deus procurando o perdido, Deus procurando o que se desviou dele. Eu quero dizer que tem esperança para a tua vida. Você que recebeu esse link, você que recebeu esse livro, você que recebeu, foi evangelizado por alguém dizendo: não tem mais esperança para a minha vida. Eu quero dizer, tem. Por quê? Porque Deus age em favor teu. Deus está procurando a tua vida para te restaurar. Essa é a missão da igreja, e essa é a síntese de toda a Bíblia. Deus procurando resgatar o pecador que está perdido. Jesus, ele fala: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. E ele veio para tratar do perdido, ele veio para curar o perdido, ele veio para resgatar o perdido. Isaías vai falar sobre isso, Jesus vai falar sobre isso, e toda a Bíblia vai falar sobre isso. E aí então, nós temos a figura, lembram vocês que Davi faz uma pergunta a um dos seus auxiliares? Esse auxiliar se chama Ziba, e Ziba, ele representa a evangelização, exatamente como a missão da igreja. O versículo 2 continua dizendo: havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no, pedindo que viesse falar com Davi. O rei perguntou: você é Ziba? Ele respondeu: sou eu mesmo, seu servo. Então Davi perguntou: existe mais alguém da família de Saul, para que eu use da bondade de Deus para com ele? E Ziba respondeu: ainda existe um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Então o rei perguntou: e onde está ele? Respondeu Ziba:
está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Então Deus, Ele se preocupa onde você está. Deus, Ele se preocupa com o seu estado. Deus, Ele se preocupa com a sua situação. E Ele usa Zibas para chamá-lo. Ele falou, olha, cadê? Você foi o servo ali de Saul, não foi? Sou eu sim. Qual é o seu nome? Ziba. Então, tem alguém da casa de Jonatas que sobreviveu? Ele falou, tem o Mefibosete, ele tem tais características. Ele falou, então vai chamá-lo. Deus fala a mesma coisa com a igreja. Deus fala para a igreja, anuncia a igreja lê a palavra, a igreja escuta a palavra dizendo, há pessoas perdidas. Então, assim como Davi fala para Ziba, vá chamá-lo, Deus fala para a igreja, vá chamá-los. A função de Ziba é a função evangelística da igreja, porque essa é a missão da igreja. Timothy Keller, foi pastor da igreja presbiteriana de Manhattan. Ele vai dizer o seguinte: a missão da igreja não é apenas conservar a fé, mas proclamá-la de forma a transformar a cidade e a cultura. Keller, ele vai falar a respeito que a missão da igreja é pregar o evangelho a fim de transformar a sua cidade, mas não só a cidade, mas a própria cultura. Nós vivemos num mundo que se opõe a Deus. Nós vivemos num mundo que persegue o evangelho. Nós vivemos um mundo que faz gracejos, chacotas dos que seguem a Deus. Eles nos perseguem, eles nos julgam, eles riem de nós. Mas a nossa função, apesar de tudo isso, é amá-los, é compreender que eles estão cegos, e é ir até eles, como Ziba foi até Mefibosete, e falar, olha, tem solução para a sua vida, você não está enxergando a realidade espiritual que está ao redor da sua vida, e ali o texto de Keller vai falar sobre isso, e nós não podemos perder o foco que a igreja tem que transformar a sociedade. Como transformar a sociedade? Como mudar a cultura? Apenas através da evangelização, onde a pessoa será transformada por Deus. Agora, qual é a atitude do pecador? Eu estou falando da atitude de Deus para com o pecador. Eu primeiro falei da atitude do pecador, da situação do pecador, depois falei da atitude para com o pecador, e agora eu quero falar qual é a postura do pecador diante de tudo isso. Mefibosete, ele atendeu imediatamente o convite que lhe foi feito. Veja o que diz o versículo número 6. Quando Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, chegou diante de Davi, ele chegou depressa. Ziba anunciou, olha, o rei Davi quer falar contigo. E ele chega depressa ao palácio. Isso nos lembra o chamado de Filipe, que em João capítulo 1, versículo 43, vai depressa ao Senhor. Isso nos lembra do atendimento de Zaqueu em Lucas 19, que prontamente desce da árvore e vai acolher o Senhor. Isso nos lembra do chamado dos pescadores, que estavam ali com as suas redes, quando Jesus os chamou no mar da Galileia, que prontamente deixam as suas redes e passam a seguir a Jesus. O chamado de Jesus, ele exige resposta, e a resposta tem que ser imediata. O maior evangelista de todo o século XX chamou-se Billy Graham. Billy Graham, um pastor batista, lá da Carolina do Norte, ele disse o seguinte: o convite do evangelho exige resposta. Adiar essa decisão é já dizer não. Ou seja, se você deixa para depois, você está dizendo não. Olha, venha para Jesus, eu vou pensar nisso, você está dizendo não. Eu vou fazer isso depois que eu casar, você está dizendo não. Eu vou fazer isso depois que eu tiver 50 anos, você está dizendo não. Billy Graham, ele falou, e o maior evangelista do século XX, o homem que pregou para multidões, e multidões levou miríades a Cristo. Esse homem, ele falou, se você disser, se não disser ao Senhor agora, imediatamente, sim, você está dizendo não. Porque nós precisamos tomar uma decisão imediata, como Mefibosete tomou a sua decisão imediata ao ser chamado por Ziba para se apresentar ao rei Davi. E aí, nós devemos o segundo ponto. A segunda atitude é reconhecer, como Mefibosete fez. Mefibosete reconheceu humildemente sua condição diante do rei. Versículo 6 e versículo 8 dizem assim: quando Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, chegou diante de Davi, inclinou-se,
prostrando-se com o rosto em terra. Versículo 8 diz: quem é este seu servo, para que o meu senhor tenha olhado para um cão morto como eu? Olha a situação, as primeiras palavras de Mefibosete diante do rei Davi. O que eu fiz para o senhor olhar para um cão morto como eu? É um homem que não tinha problemas apenas no seu físico, mas na sua alma. Ele não se valorizava em nada. Ele se olhava como um cão morto. Ele se olhava como uma pessoa totalmente sem valor. Mefibosete é o quadro das pessoas que começam a entender o seu lugar, o seu papel no mundo espiritual. São pessoas que estão mortas. E ele fala, não num tom apenas depreciativo a si próprio, mas ele fala num tom também de humildade. Rei, o senhor é o rei, o senhor está olhando para mim, por que o senhor está olhando para mim? Eu não tenho mais valor, não tenho mais nada, mas Deus olha essas pessoas, meus amados irmãos. Deus olha a cada um de nós, porque todos nós não merecemos a nossa salvação, somos salvos apenas pela graça de Deus. Uma das palavras mais lindas é o Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 21, quando aquele filho pródigo volta para casa, ele fala para o seu pai que o recebe, ele fala: pai, pequei contra Deus e diante de ti, não sou digno que eu seja chamado de teu filho. Olha que coisa bonita. Por quê? Porque Deus, Tiago 4,6, ele resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Deus estende a sua graça para você. Você pode dizer: eu falhei muito diante de Deus. Você pode dizer: eu pequei muito diante de Deus. Você pode dizer: eu me afastei muito dos caminhos do Senhor, mas a mão do Senhor está estendida para você, oferecendo a sua graça. Então, meus amados, nós devemos nos humilhar diante de Deus, nós devemos dizer: Deus, eu sou um pecador, preciso da salvação que o Senhor me oferece, eu não tenho condições de ser salvo, mas eu sou um pecador. E aí, quando nos esvaziamos, é que Deus enche. Enéas Tonini foi foi presidente da CBB, a Convenção Batista Brasileira, nos anos 1965, 1966. Mas existe, nesse período dos anos 60, uma grande renovação nas igrejas batistas, que é a renovação pentecostal nas igrejas batistas. E ele, que era presidente da CBB, da Convenção Batista Brasileira, ele, então, é cheio do Espírito Santo, ele começa a se abrir para a obra do Espírito Santo, o movimento pentecostal, e ele funda a CBN, Convenção Batista Nacional, em 1967. Mas esse homem é um homem muito preparado, tem doutorado nos Estados Unidos, em teologia, um homem muito preparado, mas ele diz uma frase que é muito simples e muito aplicável. Enéas Tonini, ele diz o seguinte: Deus só pode encher o vaso que primeiro se esvazia de si mesmo. Se nós nos encontrarmos diante de Deus dizendo: não, eu não preciso, eu estou cheio, eu estou bem, eu não fiz nenhum mal, então o que Deus vai encher, se você já é cheio de si? Mas quando você fala: não, eu preciso do perdão dos pecados, eu sou um pecador, eu sou uma pessoa carente de Deus, você se esvazia de você, Deus vai te encher, vai te encher. Então a palavra de Tonini, Enéas Tonini, é uma palavra muito aplicável a cada um de nós. E aí então, Mefibosete passou a ter de volta o direito à herança. Que coisa linda, meus amados irmãos, quando nos esvaziamos de nós, como chegamos à presença do rei, dizendo: olha, eu não sou nada, eu não mereço a tua presença, mas Deus fala: a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, e Deus te enche, e Deus te renova, e Deus te traz algo que você pensou que nunca mais teria. Veja o que diz o texto do versículo 7, então Davi lhe disse: não tenha medo, porque serei bondoso com você por causa de Jonatas, seu pai. Vou restituir a você todas as terras de Saul, seu pai. Vou restituir a você todas as terras. Imagina a quantidade de terra que tinha. Falando de rei Saul, que governa há 40 anos em Israel. O homem que era riquíssimo, tinha muita terra. Davi é um homem tão generoso, a gente vê isso quando falamos de Davi em relação à ira de Araúna, quando falamos de Davi lá em 2 Crônicas, capítulo 29, quando falamos de Davi tantas vezes. Mas olha outro aspecto da generosidade de Davi. Davi podia ficar, ele é o rei sucessor de Saul, com todas as terras de Saul.
Ele procura o neto de Saul, filho de Jonatas, e fala: não fica com medo não, Mefibosete, eu vou restituir a você todas as terras que foram do seu avô, o rei Saul. Eu não vou ficar nada para mim não, são tuas. Olha que coração de Davi, olha que coração generoso, majestoso desse homem, que a majestade dele ultrapassava o trono que ele ocupava em Jerusalém, porque habitava essa majestade no seu coração. Ele fala: então isso daí vai ser seu, porque é teu direito. Ele não esqueceu da aliança que fez com Jonatas, ele não se esqueceu das terras de Saul, e falou: agora tudo é teu. Por quê? Porque Deus restituiu muito mais do que Mefibosete pensava que teria direito. Mefibosete não sabia o que receberia, mas Deus lhe dá muito mais. Assim é o pecador quando volta para Jesus, Deus lhe dá muito mais. Deus lhe dá uma paz que você nunca pode conseguir em lugar nenhum, uma alegria, uma renovação de forças, a presença do Senhor. Deus tem muito mais a lhe dar. E aí, o que é isso? O nome disso é graça, é a graça de Deus. Existe um editor, que foi editor da Christianity Today durante 20 anos, chamado Philip Yancey. Ele diz o seguinte sobre a graça: Deus não nos dá apenas uma segunda chance, mas inúmeras chances, porque a sua graça é sempre maior que as nossas perdas. A graça de Deus sempre será maior do que as nossas perdas. Lembra-se o que eu falei do texto? Que a minha graça te basta? O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Deus dá muito mais do que pedimos ou pensamos. Deus nos dá infinitamente mais. Então, meus amados, o que acontece com Mefibosete, acontece com um pecador que se volta para Jesus. Ele recebe muito mais do que entenda que merece. Aquele Mefibosete, ele fala: mas eu sou um cão morto. E Davi fala: você é herdeiro de todas as terras que estão aqui. Você é uma pessoa que tem muito mais para receber. Que coisa linda. E outra coisa lindíssima do resgate de Mefibosete está no versículo 9, porque Mefibosete não voltaria mais a ter fome. Versículo 9 diz: então Davi chamou Ziba, servo de Saul, e lhe disse: Mefibosete, neto de seu senhor, sentará sempre à minha mesa para comer. Ele morava num local que era árido, ele morava num local que não tinha pasto, Lodebar, sem pasto, não tinha nada, ele morava de favor, mas o rei Davi, ele fala para Mefibosete: Mefibosete, você agora não vai deixar de comer. Estou vendo que você está magrinho, estou vendo que você está desnutrido, estou vendo que você está muito fraco, mas olha, nunca mais vai faltar comida na tua vida. Nos alimentamos da palavra de Deus, precisamos nos alimentar da palavra de Deus. Você precisa, pecador arrependido que volte-se a Jesus, congregar numa igreja que pregue a palavra de Deus, numa igreja que ensine a palavra de Deus, porque você vai ser alimentado. Jesus, quando foi tentado lá no deserto da Judeia, ali perto de Jericó, a Bíblia fala em Mateus capítulo 4, versículo 4, que reagindo em resposta a Satanás que o tentava, Jesus falou, o texto que está lá em Deuteronômio capítulo 8, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Precisamos do alimento da palavra de Deus. Philip Schaeffer, que é um presbiteriano, ele fundou inclusive uma comunidade, o Abrigo, lá na Suíça. Ele vai dizer o seguinte, no livro A Morte da Razão: a Bíblia é o pão espiritual de que precisamos para enfrentar um mundo cheio de fome de sentido. Ou seja, o mundo está faminto por sentido. A Bíblia tem a resposta, e a resposta tem um nome: Jesus. A Bíblia aponta para Jesus. Jesus se apresenta em João capítulo 6 como o pão da vida. Ele é a resposta. Precisamos nos alimentar da palavra de Deus, precisamos ler a palavra de Deus, precisamos meditar na palavra de Deus, para que possamos então viver a palavra de Deus. Não adianta termos Bíblias fechadas em nossas casas se não a lemos, serão apenas um livro na sua estante, mas nós devemos ouvir constantemente a palavra de Deus. Por isso é importante termos a Bíblia, lermos a Bíblia, estudarmos a Bíblia, meditarmos a Bíblia, para praticarmos a Bíblia. É por isso que é importante nós congregarmos na igreja, porque na igreja nós ouvimos a Bíblia sendo pregada. Então Schaeffer tinha muita razão quando falou nisso, porque o mundo está cheio de fome de sentido. Mefibosete também, outra bênção que esse homem recebe,
Esse homem que era desvalorizado e que morava num canto de Israel, Lodebar, era uma aldeia minúscula, sem valor, seca, árida, mas ele vai ficar protegido para sempre, morando na cidade do rei. Veja o que diz o versículo número 13. Mefibosete morava em Jerusalém. Ora, esse homem morou a vida inteira em Lodebar, agora ele mora em Jerusalém. Ele morava numa aldeia desprotegida, uma aldeia árida, uma aldeia distante, uma aldeia esquecida. Agora ele mora no meio do palácio. O que Deus faz é mudar a nossa identidade. Quando nos voltamos para Jesus, nós passamos a ter herança. A Bíblia fala em Romanos capítulo 3, capítulo 8, que nós somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, ou seja, passamos a ter herança, moramos no palácio, na casa de Deus. Não deixe de congregar na casa do Senhor jamais. Elianai Cabral, ele vai falar sobre isso. Elianai Cabral, ele vai fazer parte do Conselho de Doutrina das Assembleias de Deus e o Conselho de Doutrinas da CPAD, a sua editora. E ele foi pastor da Assembleia de Deus lá em Brasília por muitos anos. E ele diz o seguinte, no manual da Escola Bíblica Dominical, do ano 2000, a igreja é a casa espiritual do crente, lugar de edificação, cuidado mútuo e preparo para a eternidade. Não deixe de congregar como fazem alguns, como diz o texto de Hebreus, capítulo 10, versículo 25. Congregue, ouça a palavra, edifique-se mutuamente, use os seus dons, abençoe vidas e seja abençoado. E eu quero dizer também, outra bênção de Mefibosete, é que Mefibosete desfrutou da comunhão com o rei. O versículo 13, que é o último versículo que eu vou ler nesta manhã, a Bíblia diz, Mefibosete morava em Jerusalém, porque fazia refeições sempre à mesa do rei. Ele não fazia apenas refeições no palácio, na cozinha do palácio, ele fazia refeições na mesa do rei. Jesus te faz esse convite. Apocalipse capítulo 30, versículo 20, ele fala, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Jesus, ele quer entrar na sua vida, ele está batendo a porta através dessa pregação que você está ouvindo, está batendo a porta através do livro que você está lendo, está batendo a porta da sua vida, mas você precisa ouvir a sua voz e abrir a porta para que ele entre, porque Jesus não invade vida, Jesus não é invasor, ele quer morar na sua vida, você precisa abrir a porta para ele. E aí então você fala, mas eu não posso me assentar na mesa do rei. Mas se Mefibosete sentou na mesa do rei, por que você não pode sentar na mesa do rei? E a última frase que eu cito é de Charles Spurgeon, chamado o príncipe dos pregadores, lá do Tabernáculo Metropolitano de Londres. Ele vai dizer o seguinte, a mesa do Senhor é para quem? É para os fracos e famintos, não para os fortes e satisfeitos. É a graça que nos assenta diante do rei. Nos assentamos diante do rei, é pela graça. A mesa está posta para quem? Para os fracos. Eu sou fraco. As mesas estão postas diante dos famintos. Eu sou faminto. Nós temos que reconhecer a nossa situação, como Mefibosete reconheceu. E o rei fala, não se preocupe, a minha mesa está posta. É chegado, meus amados, o momento da oração. Eu quero dizer a você, nessa manhã, que hoje é um